Bom, pessoal, então vamos fazer o 4. Já estou com o desenho pronto aqui. Então a gente tem, como ele fala no enunciado, o esquema aqui. Vou ler com vocês. No fundo de uma camada de água de espessura uniforme H e de grande extensão, existe uma pequena mancha de dimensões desprezíveis. Um disco opaco de raio R é colocado sobre a água, de tal forma que seu centro esteja situado na vertical que passa pela mancha. Para que esse disco impeça a visão da mancha de qualquer ponto fora da água, qual deve ser o seu raio mínimo? Então, o que eu tenho que ter? O disco aqui de um determinado raio que eu não sei quanto é, para que o único raio de luz que pudesse chegar aqui, ó, né? Porque todos os outros que vierem para cá vão ser barrados pelo disco. O último raio de luz que passar aqui tem que fazer um ângulo aqui tal, que vai ser esse mesmo ângulo aqui, porque eles são alternos internos, que ao passar saia a 90 graus, dizendo que esse cara aqui é exatamente o ângulo limite, tá? Então, eu tenho que descobrir o que acontece nessas circunstâncias aqui, tá? Qual que vai ter que ser esse raio? E aí ele dá para a gente os índices de refração, o do ar 1 e o da água. Bom, primeiro vamos usar a fórmula aqui do ângulo limite. Opa. O seno do ângulo limite, ele é o n menor sobre o n maior, certo? No caso, o n menor é o do ar e o n maior é o da água. Então, o seno do ângulo limite vai ser 1 sobre 4 terços. Opa. Beleza? Então, o seno do ângulo limite vai ser, eu vou inverter o de baixo, né? Vai ficar 3 quartos. Vamos já lembrar uma coisa importante. Seno de qualquer ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Beleza? Isso vai ser importante para a gente. Tá? Bom, o que eu vou fazer agora? Então, eu vou inventar um triângulo aqui, que é semelhante a este triângulo aqui, ó. Semelhante a este triângulo. Mas que contenha os dados de acordo com isso aqui, ó, com esse ângulo limite, que eu disse para vocês que é igual, né, a esse cara aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo são os mesmos, então, beleza. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Se eu tiver, então, um triângulo com esse ângulo limite, e eu sei que aqui é seno de L desse ângulo vai ser 3 quartos, que é cateto oposto sobre hipotenusa, então o cateto oposto é 3 e a hipotenusa é 4. Tá? Então, quanto que vai valer esse cara aqui, ó, esse x, que é o cateto adjacente? Tá? Então, vamos fazer o cálculo. Se o 4 é a hipotenusa, então fica, né, hipotenusa ao quadrado. Eu estou escrevendo hip porque já tem o h, né, na conta, que ele, na verdade, ele vai ser outra coisa na conta, para a gente não confundir, tá? Vai ser o cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, né? Então, vai ficar 4 ao quadrado igual ao cateto oposto, que é 3 ao quadrado, mais o cateto adjacente, que é o x ao quadrado. Então, vai ficar 16, 3 ao quadrado dá 9, eu vou passar para cá negativo, né? Então, 16 menos 9 igual a x ao quadrado. 16 menos 9 dá 7, então x ao quadrado é igual a 7, x é igual a raiz de 7. Raiz de 7. Então, o meu triângulo 3, 4, raiz de 7, é semelhante a este triângulo aqui, ó. Beleza? Bom, se ele é semelhante a esse triângulo, os lados
também são semelhantes. Eu posso fazer uma continha de regra de 3 baseada em semelhança de triângulos. Então, eu tenho um triângulo aqui. Opa. Tem um triângulo aqui que é R, H e uma hipotenusa desconhecida, né? Até vou, o que eu vou fazer aqui? Vou botar um H maiúsculo aqui, tá? Porque senão fica muita coisa. E aqui o ângulo L. Aí eu tenho um outro triângulo aqui, que é 3, 4 e raiz de 7. Certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu preciso achar o quê? Eu preciso achar o R. Mas eu preciso achar o R em função desse H minúsculo, porque e em função do 3 e do 4, que são os únicos dados que ele deu pra gente. Ficaria até fácil eu achar em função desse H aqui. Só que eu não posso, porque essa hipotenusa eu não sei o valor. Eu teria que calcular, ia ser uma coisa bizarra, tá? Então, como esses triângulos aqui são semelhantes, eu posso fazer R está para H, assim como 3 está para a raiz de 7. Então, fica R está para Hzinho, assim como 3 está para a raiz de 7. Então, R vai ser 3 sobre raiz de 7 vezes H, só que você sabe que não pode ficar assim, né? Então, tem que ficar R igual a 3 vezes raiz de 7 sobre 7, porque eu faço a radiciação, né? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 7, né? Raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7, beleza? E aí, vezes o Hzinho. Vocês têm também que se acostumar de que nem sempre as respostas vão ser visualmente bonitas, né? Esse é um número horroroso, né? Mas é essa a resposta correta. A apostila faz de um jeito um pouco mais difícil. Na verdade, agora eu percebi um jeito um pouco mais fácil de fazer, usando direto a semelhança de triângulos, assim como eu vou fazer no próximo exercício, tá? Então, perdão, vamos lá para o 5. Um ladrão escondeu seu roubo em uma caixa pendurada por uma corda de 2,4 metros de comprimento, amarrada no centro de uma boia de base circular. A boia estava em águas de índice de refração 5/4. De qualquer ponto da superfície, era impossível a caixa ser vista devido à base da boia, cujo raio mínimo era D. Não como se alguém não fosse ver uma base de uma boia flutuando no meio do nada e não fosse investigar no que ela está ligada, né? Mas tudo bem. Então, a situação é a mesma. Como ele quer o raio, fica fácil. Então, eu tenho aqui é o negócio que está pendurado. Aqui tem 2,4 metros. E aqui é o raio. E aqui é a mesma situação, aquele ângulo limite, né? Aqui vai sair 90 graus, aquela história toda, né? Não vou nem fazer isso. Eu vou me concentrar no triângulo. A teoria é exatamente a mesma. E aí eu preciso achar o quê? Eu preciso achar aquele outro triângulo, né? Que vai ter aqui um cateto oposto, né? Um cateto adjacente e uma hipotenusa que me permita fazer a semelhança de triângulos, sabendo que esse ângulo limite aqui, o ângulo, né? Esse ângulo aí vai ser o mesmo, o ângulo limite. Aí, pô, será que eu tenho um jeito mais rápido de fazer isso? Vamos voltar um pouquinho. Olha só no exercício 4, o que eu notei? Que sabendo que o índice de refração da água era 4/3, olha o que eu notei. Que o triângulo tinha exatamente a hipotenusa 4 e o cateto oposto 3. Como a gente tinha visto aqui, hipotenusa 4 e cateto oposto 3. E que isso era exatamente o inverso, né, do índice de refração da água, levando em conta que ambos estavam no ar, né? Ambos os exercícios estão acontecendo da água, mesmo que águas diferentes, mas indo para o ar. Como esse cara aqui não vai apitar nada, porque ele é 1, então ele não vai interferir nessa minha análise. Se fosse outro número, ia ser problemático, não ia dar certo. Mas olha o que aconteceu, então. 4 é a minha hipotenusa e 3 é o meu cateto oposto, certo?
olha só, 4 é a hipotenusa e 3 é o cateto oposto. Então, eu posso fazer a mesma coisa aqui, eu nem preciso fazer toda a conta do seno, do ângulo, lá, lá, lá. Eu já penso direto. Bom, se o índice de refração é 5 quartos, então 5 é a hipotenusa, o 5 é a hipotenusa, e o 4 é o cateto oposto. Eu não preciso nem ficar fazendo conta. Lógico. Isso porque... Nossa, o que aconteceu aqui? Isso porque o índice de refração é 1 do ar, né? E o outro exercício já me deu a base para fazer isso. Eu já saquei que eu poderia pular uma etapa, ok? Então, quando eu tiver um exercício desse tipo e for algum líquido qualquer e ar em cima, eu posso pensar o índice de refração do líquido é a hipotenusa sobre o cateto oposto, tá? E eu já mato o exercício já, tá? Então, depois eu até escrevo isso aí certinho para vocês, mas vamos fazer a conta. Olha o que acontece então, que beleza. Eu posso fazer R está para 2,4, assim como 4 está para... Opa, mas eu não sei esse valor aqui. Mas é fácil. Esse ficou mais fácil ainda do que o outro. Por quê? Porque, nossa, eu não estou conseguindo voltar. Porque se esse cara é 4 e esse é 5, esse aqui só pode ser 3, né? Porque é 3, 4, 5. A hipotenusa, quando um cara é 4 e a hipotenusa é 5, o outro só pode ser 3. Então, R está para 2,4, assim como 4 está para 3. Então, R está para 2,4, assim como 4 está para 3. Então, R vai ser 4 vezes 2,4 dividido por 3. Só que 2,4 por 3 dá 0,8. Então, fica 4 vezes 0,8, que vai dar 3,2 metros, que é a alternativa A também. Nossa, uma chuva de alternativa A, né? Então, a alternativa A aqui é a correta. Então, só para vocês lembrarem, quando eu tiver um líquido para o ar, né, e for um exercício desse tipo aí, o N do líquido vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. E o exercício estiver nas mesmas condições que esse, tá? For um exercício semelhante, tá? Tomar cuidado, pode ser que eles inventem uma bizarrice aqui num exercício parecidinho que dê problema no final. Ok? Então isso encerra as nossas atividades de sala. Um abraço para vocês, até mais.